Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, em várias nações do mundo, a festa do trabalho, ela já se comemorava quando o Papa Pio XII, o Papa Pacelli, no ano de 1955, instituiu a memória de São José Operário, em 1955, com o objetivo de valorizar a dignidade do trabalho humano e, sobretudo, valorizar a dignidade do trabalhador, da trabalhadora. Por isso, em meio às comemorações do Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, Papa Pio XII institui a memória de São José Operário. A Igreja, irmãos e irmãs, reconhece que pelo trabalho a pessoa humana se realiza como filho, como filha de Deus. Por quê? Porque pelo trabalho justo, honesto, a pessoa humana colabora com a obra do Criador, com a obra de Deus. E mais ainda, ela participa da obra redentora de Cristo. Sim, pela Páscoa de Jesus, sua morte e ressurreição, Deus serve a humanidade com os dons da redenção. Pelo trabalho justo, pelo trabalho honesto, todos nós participamos da obra redentora de Cristo, porque colocamos nossa vida, nossos dons, nossos talentos a serviço do bem dos nossos semelhantes, a serviço da promoção do bem comum, a serviço da promoção da justiça social. Pelo trabalho humano, o Criador é louvado. Pelo trabalho humano, a obra redentora de Cristo se realiza ainda mais. O agir humano é motivado pela ação redentora de Cristo a promover o bem comum no vasto campo do trabalho. Como eu disse, serviço em função da promoção da dignidade humana, serviço em função da dignidade da família humana, promoção do bem comum, promoção da justiça social. Me permitam, irmãos e irmãs, fazer referência ao documento de Aparecida, quando o episcopado latino-americano e caribenho
definiu posições muito lindas, posições da igreja, do magistério da igreja, a respeito do trabalho. Jesus, como nós ouvimos no evangelho de hoje, ele é reconhecido como filho do carpinteiro. Ele trabalhou com mãos humanas. O Redentor, com isso, demonstra o valor, a dignidade do trabalho humano, o valor, a dignidade do trabalhador, da trabalhadora. O grande São João Paulo II, no ano de 1981, publicou uma encíclica sobre o trabalho humano. Se chama Laborem Exercens. E esse documento, essa encíclica sobre o trabalho humano, também está citada aqui no documento de Aparecida, quando os bispos do episcopado latino-americano e caribenho afirmam que o trabalho garante a dignidade, o trabalho garante a liberdade do homem e é a chave essencial de toda a questão social. O trabalho, afirma São João Paulo II, nessa encíclica sobre o trabalho humano, é a chave essencial de toda a questão social, porque em torno do trabalho temos presente a pessoa humana, a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora. Em torno do trabalho humano temos presente a realidade da família. Em torno do trabalho humano temos a realidade econômica, a realidade social, a chave essencial de toda a questão social. E continua o texto do documento de Aparecida. Damos graças a Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que apesar do cansaço que muitas vezes acompanha o trabalho, o cristão sabe que o trabalho unido à oração serve não só para o progresso terreno, mas também o trabalho serve, unido à oração, para a santificação pessoal e para a construção do reino de Deus. Trabalho honesto, trabalho justo, irmãos e irmãs, unido à oração, é motivo da nossa santificação. Por isso, afirma o documento de Aparecida, o desemprego, a injusta remuneração, o injusto salário no campo do trabalho, viver sem querer trabalhar, tudo isso é contrário aos desígnios de Deus. Tudo isso, a remuneração injusta, o salário injusto, as condições subhumanas de trabalho, a escravidão no campo do trabalho, o desemprego e também viver a vida sem querer trabalhar, isso não está de acordo com a vontade, com os desígnios de Deus. O discípulo missionário, respondendo aos desígnios de Deus, promove a dignidade do trabalhador e do trabalho, o justo reconhecimento dos seus direitos e de seus deveres, desenvolvendo a cultura do trabalho e denunciando a injustiça, a corrupção. Porém, continua o documento de Aparecida, é importante salvaguardar o domingo, o dia do Senhor, como dia de descanso, dia da família, dia do culto ao Senhor. E dessa forma, nós garantimos o justo equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Trabalho e descanso. Portanto, cabe à comunidade, cabe à sociedade, sobretudo às autoridades políticas, cabe criar estruturas que oferecem trabalho a todos, homens e mulheres, e depois, sobretudo, aos pobres, aos excluídos, às pessoas deficientes, segundo as suas possibilidades.
Irmãos e irmãs, nesse dia de São José Operário, na graça de celebrar a Eucaristia, na graça de celebrar a Santa Missa, o Cristo reconhecido como Filho do Carpinteiro, louvemos a Deus pelo dom do trabalho. Coloquemos os nossos dons e talentos a serviço do bem comum, da justiça social, da dignidade humana, da dignidade à família. Vamos dar graças a Deus e pedir ao Senhor, pela intercessão de São José Operário, que não falte trabalho para todos, de modo que todos colaboremos com a obra criadora de Deus, de modo que todos colaboremos com a promoção da obra redentora de Cristo, de modo que todos glorifiquemos o Pai do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.